Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast da Capelania OMC, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos OMC. E hoje nós vamos entrevistar o pastor Ronaldo, presidente da Capelania. Ele é escritor, ele é pastor e hoje nós vamos entrevistá-lo. Boa noite, pastor Ronaldo. Boa noite, pastora Glória. É uma alegria, uma honra estar aqui com você nesse podcast da Capelania OMC. Obrigado por estar aqui conosco e vamos fazer algumas perguntas e eu sei que essas perguntas vão tirar muitas dúvidas do povo em geral, não só dos evangélicos, mas também do povo em geral. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos começar pela capelania. O que é um capelão evangélico e qual o seu papel na sociedade? O que é um capelão evangélico? Segundo a lei, o capelão é um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa. Aonde? Nos hospitais, nos presídios e também nas organizações militares. Por exemplo, um capelão, ele pode evangelizar também numa capela militar, da Polícia Militar, do Exército, da Marinha. Inclusive, nós, da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, temos capelães que atuam em todas essas áreas, em todos esses setores. E qual que é o papel do capelão? Evangelizar, dar assistência religiosa para quem está internado nos hospitais e para quem está também, no caso, encarcerado, né, no presídio. Cumprindo o que está escrito em Mateus 25, onde Jesus disse, né, eu estava enfermo e fostes me ver, eu estava preso e fostes me visitar. E aí eles perguntaram para Jesus, mas Senhor, quando é que fizemos isso? E Jesus responde, quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, Mateus 25 fala do propósito da capelania, que é evangelizar aqueles que estão enfermos e que estão presos, ou seja, pregar o evangelho para essas pessoas e, no caso dos enfermos, orar também pelos doentes para que sejam curados em nome de Jesus. E o capelão pode ser só homem ou também pode ser mulher? No caso, pode ser homem, capelão, e no caso, mulher, capelã, né? O homem, capelão, no caso, mulher, capelã, podem fazer, se tornar capelães, né? E fazerem o curso e fazerem as visitas e ministrar. Porque nós temos nós temos homens que evangelizam e temos mulheres que evangelizam também. Né? Não é só homem que prega o evangelho, tanto o homem quanto a mulher, e a capelania ela não faz, no caso, essa acepção de pessoas. Tanto o homem quanto a mulher tem a liberdade, com a sua credencial, de se apresentar e evangelizar nos hospitais, nos presídios e nesses outros lugares que eu mencionei. E como surgiu a capelania e qual a sua história? A história da capelania, ela vem desde os tempos bíblicos dos reis, onde os reis tinham os profetas e eles consultavam os profetas, né, os ministros religiosos na época, que eram chamados de profetas, se ia numa guerra ou tinha alguma decisão para tomar, eles consultavam esse profeta. Então ali, o que é o capelão? Ele é um ministro religioso que ele vai ali e dá uma consultoria espiritual para aquela pessoa naquele momento difícil da vida dela. Mas a capelania em si, o nome capelão, né, e capelania passou a existir na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados tinham a necessidade de cultuar o seu Deus, né? Tinha soldados lá que eram católicos, tinha soldados que eram evangélicos e eles queriam fazer o seu culto. Então, o que acontece? Eles criaram uma tenda onde o soldado que queria fazer o culto, ele ia para essa tenda. E eles deram o nome para essa tenda de capela. Essa tenda passou a chamar capela. Porém, essa tenda teve a necessidade de ser vigiada. Então, eles colocavam um soldado lá vigiando essa tenda e esse soldado foi apelidado por capelão. Então, o soldado que estava na tenda, vigiando a tenda, ele era chamado de capelão. Então, ali nasceu o nome capelão e a capela também, na Segunda Guerra Mundial. Que bom. E o que é a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, a OMC? A Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos é uma instituição religiosa de capelania internacional e interdenominacional, e hoje nós estamos não somente em todos os estados brasileiros, mas também temos capelães em Portugal, temos capelães nos Estados Unidos, temos capelães também no Paraguai, temos capelães na Inglaterra, ou seja, a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos hoje está
se espalhando pelo mundo todo. Temos mais de 10 mil capelães que ministram a palavra de Deus nos hospitais, nos presídios. E a nossa credencial, quem pertence à Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, recebe uma credencial e um porta-documento internacional, dependendo do curso que ele fizer conosco, e através dessa credencial e desse porta-documento, ele se identifica como um capelão ou como uma capelã para poder exercer o ministério dele. Inclusive, eu quero dizer aqui que o capelão, você proibir um capelão de visitar é crime, dando de 2 a 6 anos de prisão mais multa, e é um crime inafiançável, tá ok? É um crime inafiançável. Então, o capelão, ele deve ser respeitado. Inclusive, na lei diz, né, que as autoridades não podem negar o reconhecimento da credencial para que o capelão exerça o seu ministério, o seu chamado. E como se tornar um capelão evangélico e quais os requisitos necessários? Para se tornar um capelão evangélico, é necessário você fazer um curso de capelania, porque o curso de capelania não é de formação, ele é de capacitação. Então é necessário você procurar uma capelania séria, como, por exemplo, a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Já quero dar até o site aí, capelaniaomce.com.br. Hoje você pode fazer o nosso curso online, mas temos também o presencial. Mas depois da pandemia, o online que está sendo mais utilizado. Então a pessoa, ela procura uma capelania séria, ela faz esse curso e ali ela vai ser capacitada, ela vai ter que fazer também provas, ela sendo aprovada, ela vai receber a credencial dela e ela passa a participar, a se afiliar, ela se afilia na Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, se ela fizer o nosso curso, né? Ela se afilia na Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos e uma vez por ano ela paga a renovação da credencial dela e ela vai se manter afiliada ali. Quais são os requisitos que nós exigimos para que ela faça o nosso curso? É a documentação de prática, que é a cópia do RG, CPF, comprovando endereço, atestado de bons antecedentes. Por quê? Porque não permitimos alguém que não tem a ficha limpa de fazer o nosso curso, porque ela vai receber uma credencial para poder entrar no presídio. Imagina você dando uma credencial dessa para uma pessoa errada, que vai entrar no presídio para levar uma droga lá dentro. Então a gente se cuida nisso aí. Então tem que ter o atestado de bons antecedentes e também uma carta de recomendação pastoral para comprovar que essa pessoa é realmente um cristão, que ela é um evangélico, que ela tem um histórico de caminhada com Deus, para ela poder fazer o nosso curso. Agora, presta atenção, não damos curso para leigos. As pessoas que vêm fazer o nosso curso são pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Precisa ser um bacharel em teologia? Não precisa ser um teólogo, ter bacharelado em teologia, não. Nós entendemos que Jesus chamou Pedro para pregar o evangelho e Pedro não era um homem culto, mas Deus o chamou. Nós entendemos também que a pessoa foi chamada para pregar o evangelho, isso está no coração dela, quem colocou isso no coração dela foi o Espírito Santo, foi Deus que a chamou. Então a gente não olha a questão de escolaridade, se ela tem primeiro grau, segundo grau, se ela tem faculdade, não olhamos isso. Nós olhamos essas questões da idoneidade dessa pessoa e também se ela realmente é um cristão e deseja pregar a palavra de Deus. E eu fiquei sabendo, pastor Ronaldo, que tem pessoas que vão tentar fazer uma visita e hospitais não aceitam a credencial dela. Por quê? Porque a credencial está vencida? Ou como que o hospital ele sabe que aquela credencial que aquele capelão, aquela pessoa que se identifica como um capelão ou como uma capelã, como que o hospital pode deixar essa pessoa entrar para fazer uma visita? É o seguinte, existe uma guerra que ninguém comenta, né? Mas existe essa guerra de pessoas que às vezes estão na administração do hospital e não querem que o evangélico entre lá, porque a pessoa às vezes é de uma outra religião, às vezes é um católico, às vezes é um espírita, enfim, ele não quer que o evangélico entre para fazer o evangelismo. Então existe essa guerra, por isso que existe a capelania, existe a instituição para quê? Para abrir as portas. Inclusive nós temos uma assessoria jurídica especializada que dá assistência para os nossos capelães. Agora, se o capelão é barrado, pode ser que a credencial dele esteja vencida, aí sim ele vai ser barrado realmente, a credencial está vencida, ele não vai entrar. Mas se, no caso, o hospital barrou o capelão e a credencial dele está dentro da validade,
O que nós instruímos no nosso curso e para os nossos capelães nas nossas reuniões que nós fazemos? O capelão ele tem que fazer uma denúncia para a capelania sobre aquele hospital. Então ele tem que pegar o quê? O nome daquela pessoa, o nome do funcionário que barrou, o capelão nosso, o horário da visita, o nome do paciente para o qual ele foi fazer a visita, tá ok? E envia para a gente que nós vamos tomar as devidas atitudes, né? No caso, para que as portas sejam abertas. Aí nós acionamos a nossa assessoria jurídica, notificamos o hospital, dando um prazo de 5 dias para o hospital se retratar, para que a porta seja aberta para aquele capelão evangelizar, fazer o trabalho dele. Lembrando que proibir um capelão de exercer a sua função é crime, que dá de 2 anos a 2 meses a 5 anos de prisão, mais multa. Tá ok? Então é crime proibir o capelão de fazer a sua visita. Tá bom? Aí nós acionamos dessa forma e nunca tivemos problema. Sempre conseguimos abrir as portas e todos os nossos capelães fazem as suas visitas. E existe capelania verdadeira e capelania falsa? Infelizmente existe. Tudo no Brasil tem o bom e tem o ruim, né? Tem o original e tem o pirata. O brasileiro é especializado, infelizmente muitos, né? Não estou generalizando, em fazer pirataria. E na capelania também é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, nós abrimos um tempo atrás na OMC para que pessoas de outras capelanias se afiliassem na OMC, porque a gente recebe ligações de pessoas que fizeram outros cursos e não consegue mais achar quem deu o curso, não consegue renovar a credencial, perdeu o contato, fez o curso e não tem mais contato, aquela pessoa que deu o curso desapareceu. Então nos procuram. Aí a gente solicita, a gente tem uma regra para isso. Nós solicitamos o certificado e a credencial do curso que a pessoa fez. Infelizmente não conseguimos aderir ninguém. Todos que entraram em contato com a gente, a maioria era falso. Teve para você ter uma ideia, quando fomos verificar o CNPJ que estava na credencial de capelão emitida por aquela capelania, o CNPJ estava como fábrica de tempero, de alho, de pimenta. Meu Deus! Para você ter uma ideia, que ponto que chegou. Ou seja, se o hospital vai ali naquele momento verificar realmente no CNPJ se é realmente uma capelania e pega ali que não é uma capelania, que não é uma instituição religiosa de capelania, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai responder criminalmente por aquilo. Então é sério. Por isso que eu digo para as pessoas, procure uma capelania verdadeira, para que você possa fazer o seu curso, receber a sua credencial e ter toda a assistência que você deve ter. Porque a questão não é só a credencial, a questão é a instituição que está por trás dessa credencial, certo? E o apoio jurídico que essa instituição vai te dar, não somente jurídico, como também religioso, para você poder realmente ser um capelão e exercer a sua função. Ok. Também, pastor, nós sabemos que, além do senhor ser presidente, né, da capelania, da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, a OMC, também o senhor é escritor de vários livros. Eu estou aqui com vários livros do senhor. Tem o Fogo Consumidor de Deus, tem a Armadura de Deus, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus e o Altíssimo. Vamos começar sobre esse livro, Armadura de Deus. O que é a Armadura de Deus e qual o significado da Armadura de Deus na Bíblia? A armadura de Deus, ela é a força e o poder de Deus. A armadura de Deus, ela é uma roupa espiritual. Para você ter uma ideia, lá em Gênesis, Adão, antes do pecado, o diabo não podia colocar nele a miséria, a fome, doenças, enfermidades, porque o diabo pode fazer isso. Tanto é que a Bíblia diz que quando Satanás sai de diante de Deus com autorização para atingir a vida de Jó, o diabo mata os filhos de Jó, rouba tudo que ele tinha e coloca doença no corpo de Jó, tumores desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Então, Satanás tem poder para isso. E o diabo fez isso com Adão, porque está escrito em Lucas 11, 21 e 22, Jesus ele diz assim: quando o valente bem armado vigia a sua própria casa, em segurança estão os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura e que confiava, ele divide os despojos. Ou seja, Jesus falou o que aconteceu lá no Éden. Enquanto Adão era obediente a Deus, ele estava revestido com a armadura de Deus, com a proteção de Deus espiritual, porque existe a armadura de Deus, é uma proteção espiritual.
Quando Adão peca, desobedece a Deus, ele perde essa proteção e o diabo vem e rouba tudo que Adão tinha. Tanto é que o diabo, quando vai tentar Jesus no deserto e transporta Jesus para o cume de um monte, ele oferece para Jesus todas as riquezas do mundo. Ou seja, por quê? Porque ele realmente tinha roubado de Adão. E olha que Jesus não discutiu com ele. Jesus não disse que ele não tinha aquela riqueza. Você compreende? Uhum. Porque ele havia roubado. Mas Jesus veio para recuperar aquilo que o diabo roubou do ser humano, né? Então, a armadura de Deus é uma roupa espiritual no qual a pessoa se reveste dela para se proteger espiritualmente contra os ataques do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz Efésios capítulo 6, mas é contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E como usar essa armadura no dia a dia para proteção espiritual? A armadura de Deus, ela é algo espiritual. E as coisas espirituais você vai alcançar com o poder da sua palavra. Há poder nas suas palavras, diz a Bíblia. E lá em Efésios capítulo 6 está escrito assim: revista-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Aí cita ali as armas da armadura e aí diz assim: com toda oração e súplica por todos os santos. Então, como que você se reveste da armadura de Deus? Você se reveste com a armadura de Deus, com a sua palavra. Quando você fala, crendo aquilo, você cria. Você traz à existência a palavra de Deus para a sua vida. Então, como que você vai fazer? Você vai falar: Senhor, me reveste com toda a armadura em nome de Jesus. E ali Deus vai te revestir. É simples assim. A palavra de Deus é simples. As pessoas que querem complicar. Então, você vai se revestir com o poder da oração. Você vai orar todo dia e pedir a Deus para te proteger espiritualmente, te revestindo da armadura de Deus. E quais são as partes da armadura de Deus que você tem, né, que revestir dela, essa que está mencionadas em Efésios 6? As partes da armadura de Deus são o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e as sandálias do Evangelho da Paz. Agora observe que cada parte da armadura de Deus, ela representa também Cristo. O capacete da salvação, quem é a nossa salvação? O Senhor Jesus. Né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo, logotheos, a palavra encarnada, manifestada em carne e sangue? Aquela que estava lá em Gênesis e disse: haja luz. É o próprio Cristo. Ele é a palavra. Amém? Quem é o cinturão da verdade? Jesus, ele é a verdade e a vida. Quando Jesus dizia assim: em verdade vos digo, é porque ele, a própria verdade, estava falando o quê? A verdade. Então ele, a própria verdade, falando a verdade com as pessoas, né? E quem é o Evangelho da Paz? Quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus. Então, quando você se reveste de toda a armadura de Deus, você está se revestindo do próprio Cristo, da força e do poder de Deus. Porque a armadura, quando um soldado ele ia para a guerra, ele precisava de uma armadura. Então ela era muito importante na guerra. E como que a armadura de Deus ela é importante para os cristãos, para que eles possam ter diariamente usar espiritualmente? Como que eles vão se revestir? Como que eles vão usar essa armadura? Eles vão se revestir dela e usar ela como? A armadura de Deus, como eu disse, você se reveste dela com a palavra. Você fala e passa a acontecer. Amém? Inclusive isso é fé. Fé é o quê? Você falar. Fé é um pensamento positivo, é uma palavra positiva e um desejo positivo, e você tem que sustentar essas três coisas. Tá ok? O que é a dúvida? É você não conseguir sustentar o seu pensamento positivo, o seu desejo positivo e a sua palavra positiva. Tá? Então, quando você tem essas três coisas alinhadas, juntamente com Deus, isso vai acontecer. Então, você pensa que é revestido da armadura, você fala e você deseja. E você sustenta isso, você vai se revestir. Agora, por que o cristão tem que se revestir da armadura de Deus? Porque existe uma batalha espiritual. Você crendo ou não, ela está acontecendo ao seu redor. Essa batalha está acontecendo. Nesse momento tem anjos ao seu favor e demônios também contra você.
existem também obras malignas, existe o desejo maligno, pastora Glória. Você sabia disso? Assim como existe o desejo para que alguém se vá bem, existe o desejo maligno, aquela pessoa que pensa o tempo todo, ou seja, ela leva no pensamento dela um ódio contra alguém, ela deseja que aquela pessoa seja derrotada e ela até mesmo fala, você não vai vencer, você vai ser derrotado. E isso atinge aquela pessoa que não tem a proteção espiritual. Mas a armadura de Deus também te protege de um outro mal, te protege também de feitiçarias. Existe a inveja, que é a maior das feitiçarias. Diz a Bíblia, a inveja é a maior das feitiçarias, ela seca até os ossos. Para você ter uma ideia, a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura e os bichos comem ali a carne dela e fica somente os ossos. Então daqui 10 anos, se você abrir aquela sepultura, os ossos estarão lá. Daqui 100 anos, os ossos estarão lá. Daqui 1000 anos, os ossos estarão lá. Por quê? Porque a sepultura não apodrece os ossos, mas a inveja, ela é pior do que a sepultura. A Bíblia diz que ela apodrece até os ossos. Nossa. E a Bíblia diz, ai daquele, quem pode se livrar da inveja? Então, quem pode se livrar da inveja? Aquele que tem a proteção de Deus, a proteção divina. Então, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, por exemplo, já orei por mulheres que o cabelo dela caía. De repente, uma mulher olhou para ela e falou, nossa, que cabelo bonito, passou a mão ali, daqui a pouco o cabelo está caindo. A pessoa entra na casa da outra e deseja o marido da outra, daqui a pouco aquele casamento que estava indo bem, de repente vai mal. A pessoa vai lá e compra um carro, tem muita gente que tem marido de comprar um carro, leva para um parente ver, leva para outro, daqui a pouco bate o carro novo. Porque a inveja traz esse tipo de coisa. Mas como se proteger da inveja? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Quando você se reveste da armadura de Deus, o mal não vai pegar em você. Isso é um ensinamento muito importante, porque hoje nós vivemos assim, as redes sociais abertas e as pessoas ficam vendo a vida de um, vendo a vida do outro. E quando a pessoa conquista uma coisa, ela quer mostrar. E aí vem a inveja. Então, se ela não tiver revestida a armadura de Deus, se ela não estiver ali protegida espiritualmente, então a inveja vai pegar mesmo. Vai pegar. Inclusive, Deus orienta para você não mostrar as suas coisas para os outros. Deus chama de louco. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Deus deu para ele prosperidade, Deus deu para ele riqueza, e ele chamou para dentro do palácio dele os mensageiros da Babilônia. E quando ele foi embora, Deus manda o profeta Isaías lá, e o profeta Isaías diz para ele, você é homem louco, por que você abriu a porta do seu palácio e mostrou as suas coisas para esses homens? Porque você fez isso, daqui 2 anos eles invadirão aqui e roubarão tudo que você tem. E isso aconteceu depois de 2 anos invadiram e roubaram tudo. Então a inveja, ela vem para roubar tudo, para tomar tudo que a pessoa tem. Então o que é o meu conselho para quem está assistindo agora esse podcast? Pare de mostrar a sua vida para as pessoas. Guarde o máximo possível. Vai fazer uma viagem? Fica calado. Vai comprar um carro? Fica calado. Adquirir alguma coisa? Fica calado. Vai conquistando as suas coisas no silêncio. E aí Deus vai te dando a vitória no silêncio. Porque muitas vezes é até uma vaidade, né? A pessoa quer mostrar até por vaidade. Então ela acaba mostrando e ela mesma se prejudica. Ela mesma atrai a inveja para a vida dela. E se ela não estiver preparada, vai pegar realmente, porque pega mesmo, mata e destrói. Feitiçaria existe, macumbaria existe, obras malignas existem. E eu trabalho há 24 anos com isso, destruindo as obras do diabo. Inclusive, recentemente, no mês de julho agora, né, passado desse ano, agora 2024, eu estive ministrando no Rio Grande do Sul. Né? Logo ali na época da enchente que teve, inclusive a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos doou lá água e um caminhão lotado de roupa, de alimento. Fizemos essa doação para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu estive ali fazendo trabalhos de libertação. Inclusive, se a pessoa quiser, entra no meu Instagram, ali tem vídeo ali, @Ronaldo Amaral Júnior. Entra no meu Instagram, você vai ver ali cegos que enxergaram, pessoas que foram curadas, uma mulher corcunda, há mais de 10 anos corcunda, e a mulher se endireitou. E muitas dessas pessoas, como por exemplo esse homem cego, era vítima de uma obra de feitiçaria. Não sei se você sabe, o Rio Grande do Sul tem mais feitiçaria do que em toda a Bahia. Só em Porto Alegre tem mais centro de macumba, de centro espírita, do que em toda a Bahia. Para cada igreja que eu fui,
certo? Lá ministrar a palavra do Senhor, na mesma rua tinha 300 a 400 espíritas para cada igreja no Rio Grande do Sul. Eu sei que lá no Rio Grande do Sul tem pessoas de Deus também, mas infelizmente a feitiçaria tomou conta e muitas pessoas estão lá padecendo, sofrendo, porque são vítimas das obras do diabo e não têm a proteção de Deus. Pastor Ronaldo, nós sabemos que o senhor também é escritor do livro, tá aqui comigo, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Eu quero saber, os anjos realmente existem e o que a Bíblia diz sobre isso? Os anjos realmente existem. Eu escrevi esse livro aí, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, falando da autoridade do nome de Jesus sobre os anjos de Deus. Os anjos são reais, assim como também os demônios são. E os anjos, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. Quando lá em Salmos fala da criação dos anjos, fala como Deus criou os anjos, a Bíblia diz que Deus soprou e milhares e milhares e milhares de anjos saíram de dentro de Deus, todos perfeitos e cada um com seu poder, né? Os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins e os ofanins. São classes de anjos. E esses anjos, né, eles não foram criados para ficar no céu lá, passeando lá e assistindo TV e comendo pipoca. Vou falar assim para você entender, né? Para ficar à toa. Não foram. Deus criou um exército, está escrito lá. E pelo sopro da sua boca criou o exército dos céus. Exército para quê? Para guerrear. E por que Deus criou um exército? Porque quando Deus cria o reino dos céus, ele precisava de um exército. Todo reino tem que ter o quê? Um exército. E os anjos são o exército do reino de Deus. E qual é a função dos anjos na vida das pessoas? Se você pegar toda a história bíblica, os anjos têm várias funções. Uma delas é anunciar o recado de Deus para o ser humano. Como o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus, né? Ele anunciou, veio para Maria ali e falou com ela o nascimento do Senhor Jesus. A Bíblia fala também que um anjo visita a mãe de Sansão e diz que ela teria um filho e que esse filho seria poderoso, tá? E aí o esposo dela duvida e diz, não, se você viu o anjo, eu quero ver também. E o anjo vai lá e aparece para ele também, para o pai de Sansão, e fala que eles teriam um filho que seria um libertador ali, um juiz, né? Um libertador de Israel. Então os anjos têm várias funções. Mas os anjos não têm só essa função de anunciar. Eles são também exército, como eu disse. Você pode orar para que o anjo de Deus destrua uma obra maligna, uma obra de feitiçaria. Por exemplo, no meu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, eu falo sobre o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Lá em Apocalipse fala sobre esse anjo. Em Apocalipse também fala sobre o anjo que tem autoridade sobre as águas. Fala sobre o anjo que tem autoridade sobre os ventos. Ou seja, Deus tem anjos agindo em toda a esfera da criação humana. Tem também os anjos da cura, os anjos da operação de milagres. Então você pode orar para que o anjo de Deus visite aquela pessoa que está internada no hospital e cure aquela pessoa que está doente. Você pode orar também para que o anjo do Senhor vá aonde foi feita aquela obra de macumbaria, aquela obra de feitiçaria, e o anjo de Deus vai lá e vai destruir aquela obra de feitiçaria. Mas além disso, os anjos também são guardiões. Eles guardam o povo de Deus. Amém? Eles protegem o povo do Senhor. Quando o povo sai do Egito, em direção a Canaã, Deus manda um anjo na frente. E esse anjo foi protegendo o povo de Deus. Tanto é que quando Faraó vai atacar o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus, o anjo do Senhor, ele sai de um lado do povo e vem, dá a volta e para entre o exército de Faraó e entre o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse atravessar o Mar Vermelho. E o anjo fica protegendo ali o povo de Deus do exército inimigo. E é isso que os anjos fazem. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Que dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ou seja, um exército organizado, cada um com a sua função. Cada um com a sua função. Ok. O nome de Jesus, ele é autoridade sobre todos os anjos? Sim, o nome de Jesus é autoridade sobre todos os anjos. Em 1 Pedro 3,22 está escrito, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos
e potestades e poderes. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo aqui em 1 Pedro 3,22 que Jesus, ele se assentou à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e foi subordinado a ele. Anjos, que anjos? Todos os anjos. Tá aqui, ó, potestades. Quem são as potestades? Os demônios. Todos os demônios se submetem ao nome de Jesus. Inclusive, isso é uma marca do Evangelho de Cristo. Porque até o Senhor Jesus chegar, ninguém havia expulsado demônios em toda a face da terra. Você sabia disso? Ninguém tinha expulsado demônios. Quando o Senhor Jesus, ele chega com o seu ministério, quando ele inaugura o seu ministério, a Bíblia diz que ele saiu por todos os lugares, expulsando os demônios e curando as pessoas de doenças e enfermidades. Qual que é a diferença entre doença e enfermidade? A doença você pega naturalmente, você pode ficar velho, ficar doente, você come algo que te faz mal, mas o remédio te cura, a cirurgia te cura, mas a enfermidade é o que? A doença colocada por demônios. Então Jesus, ele ia por todos os lugares curando as pessoas de doenças e de enfermidades. Como ele expulsa, por exemplo, um demônio mudo. E quando o demônio mudo sai daquele homem, o mudo passa a falar. Ou seja, aquele homem tem um espírito que era mudo, que entrou nele e fez ele ficar mudo. E Jesus expulsa aquele mal e ele sai. Então, expulsar demônios é uma marca do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Jesus estava expulsou esse demônio mudo, e aí os fariseus disseram para ele, você expulsa demônio por Belzebu, ou Belzevuve, o senhor das moscas, o maioral dos demônios. Jesus disse, não. Eu não expulso o demônio por Belzebu, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, se você vai num lugar que expulsa demônios, é a prova de que o reino de Deus está naquele lugar. Porque o evangelho falso não tem essa autoridade, outras religiões não têm essa autoridade. Essa autoridade, ela é dada somente ao nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é autoridade sobre os anjos. Você pode orar e dizer, anjo do Senhor, em nome de Jesus, vá lá e cure essa pessoa. Vá lá e destrói essa obra de macumbaria. E o anjo do Senhor vai obedecer, não a você, mas o nome de Jesus, que tem autoridade sobre ele. E também os demônios. Você vai orar e vai dizer, demônio, eu te amarro em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa, vai embora. E o demônio vai sair, porque ele vai obedecer ao nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, como está escrito aqui em 1 Pedro 3,22, é autoridade sobre anjos, potestades e também poderes. Todos os poderes no céu, na terra e debaixo da terra foi dado ao nome de Jesus. Poder do Espírito Santo, poder da unção, poder do fortalecimento e outros poderes. Todo o poder que Deus tem foi dado ao nome de Jesus. Ah, tá, ok. Pastor, uma dúvida que isso aí muita gente tem. Todo ser humano, ele tem um anjo da guarda? Ou só determinada pessoa? Ou só as crianças? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, as crianças têm um anjo da guarda, mas o adulto não. Então me tira dessa dúvida, que é a dúvida também, eu sei que não só a minha, mas de muita gente. Todos têm um anjo da guarda? Olha, primeiro vamos dividir as crianças dos adultos, porque delas são o reino dos céus. Tá ok? Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E se você não se tornar como uma criança, você não entrará no céu. Tá ok? Então a criança até 7 anos, ela está no tempo da inocência. Ela está na idade de Adão, vamos dizer assim, no tempo de Adão, o tempo da inocência. Então dela é o reino dos céus. E se dela é o reino dos céus, ela tem um soldado do exército dos céus guardando ela e protegendo ela, guardando ela, amém? Então eu creio que o anjo do Senhor acampa sim ao redor das crianças, mas dos adultos, não é de todo mundo. Isso não é uma verdade máxima, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Teme a Deus. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor vai acampar ao seu redor. Mas se você não teme a Deus, se você é um incrédulo, se você é uma pessoa que não obedece à palavra do Senhor, lembrando que temer a Deus não é só abrir a boca e falar, eu tenho temor de Deus. Não, temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Quando você obedece a Deus, obedece a sua palavra, você tem medo de Deus, porque o temor é a mistura de medo com amor, respeito. Você tem que ter medo de Deus. Jesus disse, não temei ao homem que faz perecer o corpo, mas temer a Deus que faz perecer o corpo e a alma no inferno.
Tem até uma música aí que diz assim, né? Se eu for servir a Deus por causa de medo, eu prefiro ir para o inferno. Essa música está totalmente errada. É uma música de um cantor famoso aí, gospel. Eu não vou citar o nome dele aqui. Mas o que acontece? Você tem que temer a Deus com medo de ir para o inferno mesmo. Porque Deus pode sim te mandar para o inferno. Mas você tem que também temer a Deus porque você o ama e reconhece que Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Então o anjo do Senhor só acampa ao redor daquele homem ou daquela mulher que teme o Senhor e os livra, preste atenção, e os livra de todo o mal. Ok. Ô pastor, eu sei que o senhor viaja aí, o Brasil, até mesmo fora do Brasil, ministrando, ensinando sobre o Apocalipse, escatologia. Sabemos que muitas pessoas, cristãos, não cristãos, tem medo até de ler a Bíblia na parte do Apocalipse. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas na hora que chega no Apocalipse, ela não quer, porque ela fala que é um livro que tem medo, temeroso, um livro que as pessoas não entendem também. Me explica como ocorrerá o arrebatamento da igreja segundo a Bíblia. Olha, primeiro eu quero falar sobre essa questão que você falou aí, sobre o livro do Apocalipse. Pessoas têm medo. Depois você volta com essa pergunta aí novamente, se eu acabar esquecendo. Mas o livro do Apocalipse não é um livro para a pessoa ter medo. Quem põe medo para a pessoa ler o livro do Apocalipse? O diabo. O diabo põe esse medo porque ele não quer que a pessoa entenda o futuro do mundo. Deus deixou ali bem claro, Deus não trará juízo sem antes avisar as pessoas. Tá ok? Quando Deus foi trazer juízo para Nínive, Deus primeiro mandou um mensageiro lá avisando. Quando Deus foi trazer juízo para Sodoma e Gomorra, Deus mandou primeiro os anjos lá. Então Deus não traz juízo sem antes dar uma oportunidade, sem antes avisar as pessoas. Então o livro do Apocalipse é um aviso para as pessoas de que o juízo virá. Porque tem gente que acha que Deus é bobo, que Deus perdoa tudo, que Deus ama todo mundo e que Deus não fará juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o amor rejeitado, ele atrai a justiça na mesma proporção. Agora, o livro do Apocalipse é um livro difícil de entender? Não é. Não é, porque ele é um livro aberto. Não sei se você sabe, pastora Glória, o livro de Daniel também é um livro de Apocalipse. É um livro do Apocalipse do passado. Porém, o anjo diz para Daniel, Daniel, fecha esse livro, sela ele, porque ele não é para o seu tempo. Então, quando o Apocalipse é revelado para Daniel, porque no livro de Daniel fala sobre o anticristo, fala também sobre a grande tribulação, o livro de Daniel fala tudo isso. O livro de Daniel é também um livro de mensagem apocalíptica. Mas o anjo manda ele fechar o livro e selar o livro. Mas o livro do Apocalipse, não. O anjo visita João e diz para ele, não cele esse livro. Não feche esse livro porque ele é para o seu tempo. Ele é para o seu tempo. Então, eu ministro o Seminário Apocalipse há 25 anos e eu digo para você, o Seminário Apocalipse, ele devolve à pessoa o primeiro amor. Ele devolve à pessoa o temor do Senhor, porque a pessoa vai aprender quem realmente Deus é e o que Deus vai fazer com aqueles que não temem ao Senhor. Ou seja, um livro muito importante que as pessoas deveriam não só ler, mas estudar. Né? Porque tem gente que só lê, mas realmente não estuda ali para poder ter aquele entendimento. Toda a palavra de Deus tem que ser estudada, né? Não somente lida, mas estudada. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos aprofundar em conhecer ao Senhor. Então vamos lá. Como ocorrerá o arrebatamento da igreja segundo a Bíblia? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos transladados para encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, o arcanjo vai tocar a trombeta, avisando do arrebatamento. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Pessoas que morreram há séculos, que não resta mais nem cabelo da cabeça delas no pó da terra. Essas pessoas ressurgirão do nada, o corpo delas vai ressurgir, a alma delas será traga do paraíso, vai encontrar com o corpo dessa pessoa e vai ser transformado num corpo glorificado. Por isso que o apóstolo João diz assim, filhinhos, aquilo que nós seremos não se manifestou ainda, mas se manifestará na sua vinda, e seremos como ele é e o veremos como ele é. Ou seja, vamos receber um corpo glorificado igual ao de Cristo. E como é o corpo glorificado? Vou dar um exemplo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Tomé
né, recebeu a notícia, junto com os outros discípulos, que Jesus havia ressuscitado. E o que ele fala? Ele diz o seguinte: eu só acredito se eu colocar a mão nas feridas dele. E aí, de repente, eles estão reunidos lá na Galileia, Jesus atravessa a parede e diz: Tomé, toca aqui, Tomé, e vede que eu tenho carne e osso, como você tem. E Tomé vai e toca, e ele diz: eu creio. Jesus falou: porque você tocou, você crê, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Amém? Então observe que Jesus vai lá e senta com eles e come com eles, Jesus já no corpo glorificado. Então observe que o corpo glorificado de Cristo, Jesus atravessa a parede como se fosse um ser espiritual, Jesus senta na mesa com eles e come como um ser humano, tá ok? E Tomé consegue tocar nele também, como se fosse um corpo material. Então o corpo glorificado é um corpo que você vai poder viver na terceira dimensão do espírito, na terceira dimensão da matéria, que existe 4 dimensões, né? A terceira é essa que nós estamos aqui agora, esse microfone aqui está na terceira dimensão, você pode tocar nele, você pode tocar nesse copo aqui que está na terceira dimensão, mas se ele fosse espiritual, você não poderia tocar nele aqui, porque você não está na terceira dimensão, na quarta dimensão do espírito. E existe a quarta dimensão do espírito, que já é o mundo espiritual, onde estão os demônios, os anjos, é um mundo espiritual. Porém, o corpo glorificado você vai viver tanto no material quanto no espiritual. Tá ok? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transladados para encontrar com o Senhor nos ares. E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, ai das grávidas naquele dia. Por quê? Aquela mulher grávida, ela não é de Cristo. Ela vai ficar para a grande tribulação? Sim, vai ficar. Mas a barriga dela vai abrir e aquela criança vai subir, porque dela é o reino dos céus. E o arrebatamento ele pode ser a qualquer momento? Pode ser a qualquer momento. O arrebatamento ele vai acontecer num piscar de olhos. Você já piscou os olhos hoje várias vezes e você não percebeu. E assim será o arrebatamento. Vai pegar de surpresa aquelas pessoas que vivem desapercebidas. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Então observe que o número 10 no hebraico significa totalidade. Quando Jesus fala de 10 virgens, ele não está falando que a metade ali é o mundo, são os ímpios, e a metade é a igreja, não. Jesus está falando ali que é da totalidade da igreja de Cristo na face da terra. Tanto é que eles são chamadas de 10 noivas. Por que noivas? Porque são pessoas que as receberam a Cristo como Senhor e Salvador e se tornaram noivas de Cristo. Amém? Mas Mateus 25 diz que a metade delas não tinha azeite na sua lâmpada estavam apagadas e elas estavam dormindo. Né? Quando o noivo chega, ou seja, quando a trombeta é soada e o noivo chega, todas as 10 são despertadas daquele sono espiritual, que é o sono que a igreja está passando hoje, né? A igreja está dormindo espiritualmente. Então o que acontece? São despertadas, porém aquelas que tinham azeite na sua lâmpada e a sua lâmpada estavam acesas, elas entram para dentro do casamento, para dentro da festa, para dentro do palácio, representando o quê? A metade da igreja salva e a outra metade fica onde vai haver choro e ranger de dentes, porque vai ficar para a grande tribulação. Tá ok? Então Jesus ali está dando uma dica que no dia do arrebatamento, a metade da igreja, que é a igreja prudente, vai ficar. E a outra metade que é tola, é aquela igreja da apostasia. É aquela pessoa, o que é apostasia? É a mistura do santo com o profano. A pessoa tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ela nunca está com Deus, certo? Totalmente. E ela acha que está com Deus, mas na verdade ela vive uma vida de mundanismo, fora das 4 paredes ali do templo, mas quando ela no templo, ela mostra para todo mundo que ela é santa. O que é isso? É o profano. Mas ela engana a Deus, ela engana o homem, mas a Deus ela não vai enganar. Tá ok? Tá ok. E eu já vi assim, muitas pessoas dando datas para o arrebatamento. E essas datas nunca se cumpriram. Tem uma data certa? Não existe uma data certa. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Qualquer pessoa que chegar dizendo a data, olha, vai ser dia tal, inclusive eu até perdi um amigo por causa disso aí. Porque a gente era amigo de estudar a Bíblia junto e de repente ele começou a falar que o anticristo já estava na Terra, que no Covid-19 o anticristo
ia ser anunciado pelo Papa em outubro. Primeiro falaram que era em julho, depois mudou para outubro. Eu falei, não faça isso, meu amigo. Não faça isso, porque a Bíblia não diz nem o dia nem a hora. Vai ser de surpresa. E acabou que não anunciou nada, certo? Mas ele ficou com raiva, porque eu falei, se você está fazendo isso aí, meu amigo, você é um falso profeta. Você é um falso profeta, tem que falar a verdade. E realmente ele anunciou e não aconteceu nada. Então, qualquer pessoa que vier dar data para você do arrebatamento, essa pessoa é um espírito de engano que está na vida dela, é um falso profeta. A Bíblia só adverte o seguinte: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, mas vai ser como no piscar de olhos. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, que estarão 2 no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Estarão 2 trabalhando, um vai subir e o outro vai ficar. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse e qual o significado profético deles? Eu vou fazer um resumo aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque se eu for falar realmente tudo sobre eles, vamos gastar aí muito tempo, mais de 1 hora. Mas o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro no cavalo branco, ele é quem? Ele é o anticristo. E fala sobre ele em Daniel capítulo 11. O anticristo, ele é totalmente o oposto de Cristo. Ele é oposto a Cristo. Ele vem para fazer a vontade do pai dele, Satanás. Cristo veio para fazer a vontade do pai dele, Deus. E o anticristo, ele é contrário a Cristo. A Cristo. Ele fará guerra contra o povo de Deus, que ficar na grande tribulação. Então, o primeiro cavaleiro é quem? É o anticristo. O segundo cavaleiro é a terceira guerra mundial. Está na sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 38 e 39, fala da terceira guerra mundial. Será uma guerra tão grande sobre a face da terra, que a Bíblia diz que o sangue das pessoas ficará como um rio na altura da boca da pessoa, para você ter uma ideia. De tanta gente que vai morrer. Então, a terceira guerra mundial está aí na sua Bíblia. Imagina só a bomba atômica explodindo para todo lado. É muita gente que vai morrer. Então, o segundo cavaleiro, ele é a terceira guerra mundial. O terceiro cavaleiro eu estou dando um resumo, tá ok? O terceiro cavaleiro é a fome. Mas não é essa fome igual você vê hoje, tá? E a Bíblia diz que a morte o acompanha, tá ok? O inferno o acompanha. O terceiro cavaleiro, ele é a fome, mas uma fome global. Hoje existe fome no mundo, sim, cumprindo o que está escrito em Mateus 24. Existe fome em vários lugares. É um dos sinais de que o arrebatamento está próximo. Jesus diz, quando estiver próximo o fim, haverá fome em vários lugares. Tanto é que nós, da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, alimentamos crianças na África. Crianças que só comiam, né, farinha com barro. E nós levamos hoje alimento para essas crianças há mais de 2 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Toda a glória ao Deus de Israel. Agora, o que acontece? Essa fome da grande tribulação é uma fome geral. Tá ok? Como diz Deuteronômio, no livro de Deuteronômio está escrito que vai haver canibalismo. Tá ok? A ponto da mãe que tiver o filho, ela vai ter filho com a placenta para comer o filho com a placenta e tudo. A mulher mais mimada do seu meio, aquela que de mimo e delicadeza não coloca a planta dos pés no chão, essa vai comer o filho que sai entre as pernas com placenta e tudo. É a grande tribulação. Na grande tribulação vai ter um sofrimento extremo. A palavra tribulação significa comprimir com força, com violência. Não haverá misericórdia na grande tribulação. Então essa fome vai ser desse jeito. As pessoas andarão pelas ruas seca como pau. Uma fome independente da classe social. Independente da classe social. Os ricos vão pegar o seu dinheiro, vão pegar suas mansões, tentando comprar uma mão de farinha e não vai conseguir comprar. Você compreende? Vai pegar o navio dele e falar assim, eu te dou esse navio aqui a troco dessa comida. E não vai poder. E por quê? Porque serão atingidos pela fome enviada por Deus, porque negaram o Filho de Deus. O outro cavaleiro, o quarto cavaleiro, ele já vem trazendo doenças piores do que a Covid, piores do que a AIDS, doenças que o ser humano não conhece ainda, mas virão e espalharão sobre a face da terra, não terá cura e vai matar milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra.
Então, vamos supor que Cristo arrebatasse a igreja hoje e o arrebatamento começasse hoje. Somente uma terça parte das pessoas que começarem na grande tribulação vão chegar até o final, vão sobreviver. O restante serão mortos na grande tribulação. E qual é a praga mais devastadora mencionada no Apocalipse? Porque sabemos que lá no Egito teve várias pragas, mas e essa praga do Apocalipse? Qual a mais devastadora? No Apocalipse, na grande tribulação, vai haver várias pragas, como por exemplo, as águas potáveis se tornarão em sangue, o sol vai aquecer 7 vezes mais do que hoje e vai escurecer, ou seja, não vai dar o seu brilho, não vai clarear a terra e ainda vai queimar as pessoas. Imagina o sol do meio-dia, já não é forte, as pessoas estão reclamando aí, 35 graus, 40 graus, reclamam. Eu estive em Miami e peguei lá 42 graus. É terrível. Eu saí de onde eu estava hospedado e tinha um corrimão assim da escada, eu coloquei a mão, quase que eu queimei a minha mão. Você entende? Agora, multiplica isso aí. Então vamos pôr um dia quente, 35 vezes 7. Imagina só, o sol aquecerá 7 vezes mais. 7 vezes mais. São pragas terríveis. Tá ok? Pedras de fogo e saraiva cairão do céu sobre a terra, estrelas cairão sobre o céu, sobre a terra, como por exemplo absinto, uma estrela chamada absinto que vai cair sobre as águas potáveis, vai transformar ela em águas amargas e as pessoas beberão essas águas e morrerão. Porém, essas pragas são terríveis, sim, mas existe a mais devastadora, que são os gafanhotos do inferno. Quem são os gafanhotos do inferno? São demônios que estão presos hoje no abismo. Aonde fica esse abismo? O Evangelho de Lucas fala sobre esse abismo. Esse abismo está esses demônios aprisionados, que serão soltos na grande tribulação. Eles têm o rosto de homem, dente de leão, cabelo de mulher, corpo de cavalo e cauda de escorpião. E eles terão poder para atormentar os homens na face da terra por 5 meses. Por 5 meses. E o que vai acontecer? Eles vão atormentar as pessoas fisicamente. Se hoje as pessoas já têm medo de quando você ora e manifesta um demônio no corpo da pessoa, invisível, né? Mas ele manifesta, contorce a pessoa toda ali, e grita, e as pessoas ficam com medo, imagina esses demônios vindo, eles vão fazer um barulho igual quando o trem está chegando de ferro, andando sobre o trilho. E eles farão esse tipo de barulho, chegando nas cidades, nos locais, porém são demônios, eles vão atravessar a parede, se a pessoa esconder dentro do cofre, ele vai entrar lá, e as pessoas, presta atenção, Deus vai segurar a morte por 5 meses, e as pessoas desejarão a morte. Essa praga é tão terrível, elas desejarão a morte, mas não morrerão, porque o Senhor vai segurar a morte por 5 meses para a morte não matar. Porque esses demônios, eles virão com o objetivo de atormentar as pessoas de dia e de noite. E eles vão atormentar quem? Aqueles que têm a marca da besta. Eu já até vi pessoas dizendo assim, que na grande tribulação as pessoas não vão morrer. Não significa isso. Somente no período de 5 meses, quando esses gafanhotos do inferno saírem do abismo e vierem para a terra para atormentar as pessoas, somente nesse período, está lá em Apocalipse capítulo 9, a morte não matará para que as pessoas sejam atormentadas. Ok. Pastor Ronaldo, já estamos terminando e eu quero te agradecer porque aqui nós tivemos vários ensinamentos sobre o Apocalipse, sobre a capelania, e eu queria que o senhor deixasse aqui os seus contatos e o contato para que as pessoas possam fazer o curso, para que as pessoas possam te chamar também, né, para fazer as palestras e para dar o ensinamento mais profundo do Apocalipse, assim como eu sei que o senhor faz esses seminários no Brasil e fora do Brasil. Então, fique à vontade para deixar o seu contato. Amém. E desde já te agradeço. Amém. Eu também agradeço a participação, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a todos que assistiram, em nome de Jesus. O meu Instagram é @Ronaldo Amaral Júnior, meu Instagram. O meu site para você adquirir os meus livros, que meus livros, eu vendi mais de 12 mil livros impressos, está aqui os livros, mais de 12 mil livros impressos, né? Tá aqui algumas das edições, mais de 12 mil livros impressos. Você pode adquirir esses livros hoje em e-book, está no site livrosronaldo.com. Livrosronaldo.com, você vai adquirir
esses livros em e-book, tá ok? E a capelania, se você quer adquirir o curso da capelania, você vai acessar capelaniaomce.com.br, capelaniaomce.com.br. E no meu Instagram você passa a ter um contato comigo ali também. Também tem um canal do YouTube também, Ronaldo Amaral Júnior. Você vai me achar aí no Facebook, no YouTube, no TikTok também, Ronaldo Amaral Júnior também. Você vai me achar nessas redes sociais. E estou à disposição também, se você quiser ministrar o Seminário Apocalipse na sua igreja, ou o curso de capelania, quiser fazer o curso de capelania online, adquirir os livros, estamos à disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado Amém? a todos.